Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui Juliana Batista, que é uma ajudante aqui, uma colaboradora da Casa de Eurípides, começou aqui na Mocidade, e hoje se tornou, uma grande expositora espírita aqui da casa. E a Juliana vai trazer para a gente um tema, a reforma íntima. Como que nós estamos conduzindo essa reforma? Como que nós estamos trabalhando dentro de nós essa reforma? Boa noite, Juliana. Boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Boa noite também a todos que nos escutam, todos que nos ouvem. E aí a gente hoje vai bater um papo, vamos estudar junto um pouquinho sobre reforma íntima, entendendo esse mecanismo como uma forma mesmo da gente chegar cada vez mais perto da proposta que Cristo veio trazer, que é uma proposta de vida, uma proposta de felicidade, já no aqui e agora. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o que eu pensei para a gente conversar é bem semelhante ao que geralmente a gente estuda em conjunto nas nossas reuniões aqui na casa. E, bom, geralmente os nossos estudos eles são conduzidos por algumas questões. E hoje, em função do nosso tempo, eu resolvi trazer duas questões que eu acho que vão conseguir nortear essa nossa conversa. A primeira é o que é a reforma íntima e o segundo, para quê? Para que ela serve, Por que a gente tem que se atentar a essa ferramenta? Por que a gente tem que atentar a isso? E aí, como base do nosso estudo, eu trouxe até a questão 919 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o conhecimento de si mesmo. E de forma resumida, a questão que Allan Kardec provoca aos espíritos é, de fato, para entender qual que é a melhor forma, qual que é a melhor prática que a gente consegue desenvolver hoje na condição de encarnado, para já se aprimorar, para já ir em busca de uma vida mais feliz. E os espíritos respondem para a gente de forma categórica que é o conhecimento sobre si mesmo. Não há transformação, não há mudança, não há melhora significativa nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam, sem que a gente perceba e se torne um agente consciente dessa reforma íntima. Sim, que a gente entenda, quem somos nós, Exato. Porque eu só posso fazer uma reforma a partir do momento em que eu sou consciente de quem eu sou, do que eu sou e o que eu posso. Exato. Eu tenho uma professora que ela costuma brincar que a gente não cura o que não é visto. E a gente, enquanto espíritos imortais, já vindo de diversas reencarnações, trazemos uma série de características que a gente ainda precisa trabalhar. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não se dá a prática de que a gente está manifestando essas características. Com certeza. Então, a reforma íntima ela é um processo individual, consciencial e muito, essencialmente, ela é essencialmente reflexiva, porque é justamente a ação da racionalidade sobre as nossas ações que vão demonstrar que características são essas e vão apresentar para a gente a natureza do espírito que nós somos. Para só a partir daí constatar aqueles pontos nos quais eu ainda preciso trabalhar e começar o meu processo de melhora. Mas sem essa consciência de quem eu sou, de quais são essas características e principalmente de que forma que elas se manifestam, eu não consigo promover as mudanças necessárias. É porque muitas vezes nós, Juliana, nós temos aquela coisa, nós olhamos o outro. Sim. Mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Porque é mais fácil. Porque também o outro é o nosso reflexo, ele está mostrando que nós somos. Sim. Porque o que incomoda no outro é o que eu tenho dentro de mim. Porque se não me incomodasse, é porque eu não tinha. Via de regra, não necessariamente a gente traz, mas a gente já teve um contato e já esteve naquela condição. Isso é fato. Mas não necessariamente eu carrego em mim todas as características que me incomodam. Mas em algum momento, na infinitude da minha existência, eu me deparei com aquela situação ou com aquelas características ou já vivenciei algo semelhante.
Então, até por misericórdia divina, para que a gente trabalhe isso de forma gradual, para que não seja aquele choque, né, que paralisa, as pessoas e as situações, elas são colocadas na nossa vida ali de forma bem, bem didaticamente falando assim, porque aí eu vou percebendo através das minhas convivências essas situações que me incomodam, essas características que eu percebo no outro e que muitas vezes elas já passaram ali na minha vida, seja nessa existência ou em uma outra, e que eu preciso trabalhar. Mas a gente precisa lembrar que esse processo, antes de tudo, precisa ser um processo amoroso. Porque a partir do momento que eu enxergo essas características como parte de um processo de aprimoramento, eu vou construir uma humanidade mais saudável em relação a mim e em relação ao outro. Vou parar de demonizar aquela característica no outro, aquela situação no outro que tanto me incomoda, percebendo que da mesma forma que existem questões a serem trabalhadas naquele indivíduo, também existem em mim. E que é parte desse processo de aperfeiçoamento do espírito essas questões, essas dificuldades que a gente ainda carrega. Não é por acaso que a gente está hoje encarnado no mundo de provas e expiações. E até mesmo porque isso também, esse processo, né, faz com que a gente entenda que o outro está passando por aquele processo, mas eu também passei por aquele processo. Estou passando. Estou passando, né, por aquele processo. Se eu venci ou não, agora é que eu vou saber. Agora é o momento de eu saber se eu realmente venci ou não essa prova, se eu vou passar ou não por essa prova. E eu acho interessante que a doutrina espírita traz isso bem claro para a gente, né? Ela traz de uma maneira assim que não tem como você duvidar. E eu acho que mais do que trazer essa verdade, a doutrina ela nos oferece um ferramental, uma metodologia, uma estrutura para que eu consiga enxergar essas situações e que eu consiga, a partir desse olhar, conseguir também trabalhar o que eu preciso trabalhar em mim. Então, a doutrina ela traz ali, principalmente como base, a caridade para conosco e para com o outro. Justamente entendendo que nesse movimento do amor em ação, que é a caridade, eu vou conseguir enxergar essa humanidade no outro, que também é minha, as dificuldades do outro, que também são minhas, entendendo que está todo mundo ali vivendo o seu processo. E quando a gente vem para uma casa e estuda acerca, né, desses conceitos que a doutrina traz, como reencarnação, a pluralidade do mundo e da alma, o que é a caridade, deixa isso bem esmiuçado, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente, é para que a gente consiga se munir e, através desse conhecimento, promover as ações que são necessárias. Mas lembrando sempre que o amor é a base de toda essa transformação, de todo esse autoconhecimento, de toda essa mudança que a gente precisa promover. Porque é reforma. Não é jogar a casa abaixo e construir uma nova. Né? Nós somos em base do que você tem, melhorar o que você tem. Exato. Porque nós hoje, na maior parte do tempo, já estamos em condição de ouvir uma palestra, de assistir a um estudo, de procurar uma leitura edificante. E isso já denota em nós um mínimo de amadurecimento, um mínimo de busca em relação àquilo que a gente está se propondo, que é o convite que a doutrina faz de melhoramento mesmo do indivíduo. Então, reconhecer também dentro desse processo de reforma íntima as nossas potencialidades, aquilo que a gente já dá conta de fazer, é primordial para que a gente continue na nossa caminhada. Porque se a gente vai se percebendo só como espírito errante, só como aquele espírito extremamente atrasado, sem nenhum esforço, e nós estamos, na maior parte do tempo, fazendo esse esforço, fica difícil da gente dar continuidade. Então, é importante que a gente consiga construir esse processo de forma muito amorosa, porque esse amor é, inclusive, a forma como a gente vai enxergar o outro, as falhas do outro, as dificuldades do outro. Primeiro, eu preciso construir essa relação comigo, para que isso transborde nas minhas relações ao redor. Bom, e aí como é que a gente consegue fazer isso na prática, né? Eu acho que o primeiro ponto, e o mais importante de todos,
é o processo, é o trabalho reflexivo e é o estudo. Porque sem o estudo a gente não tem um conhecimento adequado para entender que, mesmo que em algumas circunstâncias eu tenha um sentimento positivo, eu tenho um desejo, se eu não tiver discernimento e não tiver o conhecimento daquilo que vai ser pertinente ou não ao meu processo de reforma íntima, eu posso muitas vezes me equivocar. Então, o estudo ele é importantíssimo para a gente entender o conceito do que é o amor, o conceito de caridade, entender muitas vezes como se fundamenta os laços de família, que são justamente o principal núcleo que vai provocar na gente as nossas reações, a manifestação dessas características que a gente falou agora há pouco. Então, entender esses mecanismos à luz da doutrina espírita é importante. E a partir disso, começar mesmo um processo de reflexão sobre as minhas atitudes. Santo Agostinho deixa essa receita de bolo para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, e é ele também quem responde à questão 919 do Livro dos Espíritos, falando acerca do conhecimento de si mesmo. Então, a receita de bolo que ele deixa para a gente basicamente é, ao final do dia, que a gente interrogue a nossa consciência acerca de como foram nossas ações. E mais até, eu diria, interrogar nossa consciência em relação às nossas reações. Porque muito da manifestação da natureza do nosso espírito se dá pelas reações que nós temos. Com certeza. Então, a forma como eu vou reagir, principalmente às adversidades, às contrariedades, vai dizer muito daquilo que eu ainda preciso trabalhar. E quando eu trago todas essas manifestações, sejam elas de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de milindre, quando eu trago tudo isso à luz da consciência, eu consigo ter ali um diagnóstico mais preciso da natureza do meu espírito. Se eu sou um espírito que eu ainda preciso domar, por exemplo, a minha tendência à fofoca, se eu tenho tendência a me irar muito rápido em relação a coisas tidas como banais, se eu ainda sou um espírito que, ao pensar em determinadas circunstâncias que eu já vivi, eu ainda carrego aquela dor, aquela mágoa. Contrariedades, né? Muitas vezes a gente acha que o mundo todo está contra a gente também. E a gente vai aprendendo a trazer todas essas reações e todas essas ações à luz da consciência para enxergar a natureza do espírito que eu sou. Geralmente essas reações, as mais verdadeiras, sem nenhum tipo de lustramento, nenhum tipo de verniz social, ocorre dentro do nosso âmbito familiar. Lá a gente geralmente se sente mais à vontade para manifestar quem a gente é. Porque até em função dos laços de sangue, a gente entende que o outro tem uma certa obrigação, vamos colocar entre aspas, de lidar com a gente como a gente é. Então, as nossas manifestações dentro desse núcleo principal na nossa vida vai dizer muito dessa natureza. E aí eu começo esse processo investigativo daquilo que da forma como eu me portei naquele dia, das respostas, dos sentimentos, das sensações, das emoções que eu tive dentro daquele dia, vai dizer da natureza do meu espírito e daquilo que eu ainda preciso trabalhar. Essa seria a primeira parte. Quando eu faço esse processo reflexivo das minhas ações sobre a luz daquele parâmetro que a doutrina espírita estabelece, eu consigo enxergar o quanto eu ainda estou distante daquele ideal. Nosso modelo e guia, a gente sabe que é Jesus. E aí, ele veio, deixou aqui o exemplo, mas ele não pediu que a gente se sacrificasse em hora nenhuma. É na medida do nosso melhor, dentro das nossas possibilidades. Em momento algum ele falou, quero que você seja minha cópia fiel, faça como eu fiz, do jeito que eu fiz. Não. Eu vi e fiz, agora cabe você fazer Tô deixando um modelo. Dentro do tempo de cada um, dentro do seu grau evolutivo, do que você der conta, porque o grande problema que eu vejo quando a gente fala em reforma íntima é que as pessoas acham que você tem que virar santo de um dia para o outro. Não é isso, gente. A reforma, se nós olharmos, nós já melhoramos muito, porque é muita coisa lá atrás que nós batíamos palma, achávamos bonito. Hoje nós temos horror daquelas coisas. Então, por aí a gente vê o quanto nós evoluímos. E a reforma, a evolução não dá salto, é só nas pequenas coisas que a gente vai promovendo, e muitas vezes
em determinados momentos, a gente faz essa reforma, até sem perceber. Ai, que estranho. Ele não gravou. Esses trem tá descarregado. Não tem problema não, a gente refaz. Pelo amor de Deus. Olha aqui. A gente já tinha quantos minutos gravados? 20 minutos gravados. Ah, então dá pra gente. É quanto tempo? 1 hora? 45. Eu tenho uma eternidade. Então não adianta eu querer queimar etapas desse processo, porque eu tenho uma eternidade para construir essa evolução. O que a gente precisa ter atenção e vigilância é que a oportunidade que é ofertada hoje, ela é única. O momento que a gente reencarna na família que a gente foi construída ali para nos receber, as pessoas que estão em torno, seja no âmbito profissional, seja no âmbito social, enquanto amizade, enquanto relacionamento, esses espíritos que nos cercam, eles foram todos organizados, digamos assim, dentro de uma programação que foi feita para o sucesso meu e daqueles que estão ao meu redor. Então, essa oportunidade, da forma que ela é concedida hoje, ela é única. A gente não sabe, ou a gente até sabe como que vai ser uma próxima oportunidade, a depender do que eu faço hoje. Então, assim, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã, dentro do que a gente já aprendeu até aqui, né, sobre a lei de causa e efeito, que é uma das leis universais que regem o universo, o meu dia de amanhã vai ser o resultado daquilo que eu plantar hoje. Com certeza. Assim como ontem o hoje, ele é o reflexo do ontem, né? E aqui eu tô falando tanto numa dinâmica do nosso dia a dia mesmo, quanto numa dinâmica pensando nas nossas múltiplas reencarnações. Então, hoje, as dificuldades que eu carrego dentro dessa existência, elas estão inexoravelmente relacionadas às causas que eu plantei numa existência anterior. Eu quero ser feliz, eu desejo ser feliz, está ao meu alcance. De que forma? Construindo no hoje o meu futuro, a partir do plantio, a partir das ações que eu desenvolvo no aqui e agora, que é a oportunidade única que nós temos. A gente sempre vai ter oportunidades de reparar, de evoluir, de alcançar o que a gente precisa, mas as circunstâncias, elas vão variar de acordo com o mérito que eu vou construindo, o mérito que eu vou adquirindo. Então é importante a gente ter atenção, porque se por um lado eu preciso ter esse olhar de que eu tenho essa eternidade para evoluir e, portanto, eu não preciso gerar um desespero nesse processo de autoconhecimento e nesse processo de reforma, por outro, eu preciso reconhecer que as circunstâncias com as quais eu me encontro hoje, elas são únicas nesse sentido, de que eu não sei como vai ser se eu não conseguir aproveitar ou se eu optar por não aproveitar as oportunidades que eu tenho aqui e agora. E aí, assim, todas as oportunidades, por mínimas que pareçam, elas estão aí o tempo todo nos convidando a esse olhar da reforma, a esse olhar que o Espiritismo propõe de uma vida mais feliz. Mas aqui eu não estou falando de uma vida mais fácil, porque é um processo que exige de mim uma decisão, e essa decisão, ela vai precisar ser coerente com as ações que eu tomar daqui em diante, com o comportamento que eu adotar a partir dessa decisão. E esse processo também, a gente tem que entender também o seguinte: vai muito porque nós somos muito impulsivos. Primeiro agimos para depois pensar. Uhum. Não temos a hombridade de pedir um perdão, de reconhecer o nosso erro. Reconhecemos o erro dos outros, mas o nosso não. Então, se nós começarmos a fazer como Chico Xavier, a aguinha na boca, gente, eu sempre falo isso, no momento de raiva, no momento que você está com seus hormônios à flor da pele, enche a boca de água, conta de 1 até 1 milhão, porque nós ainda não conseguimos, 1 até 10, Chico conseguia, nós não. Conta de 1 até 1 milhão, deixa a raiva passar, não deu conta não, sai de perto, deixa uma outra oportunidade para poder conversar, para não piorar ainda mais a situação, porque nós somos muito impulsivos, agimos muito por impulso. Por isso que Santo Agostinho faz aquela recomendação no Evangelho. Por quê? Se eu não trago a luz da consciência, a tendência é que eu viva nesse automatismo. O que ele propõe é justamente que a gente se observe nessas reações impensadas, nessa impulsão,
para que a partir dessa reflexão eu consiga enxergar, olha, se é nessa situação que geralmente eu falho, se eu tenho um estupim curto e nessas circunstâncias isso aflora, então quando essa circunstância se apresentar novamente, eu preciso ter uma estratégia para travar esse comportamento que eu não desejo ter mais, que me desequilibra. Justamente. Só que se eu não tenho consciência dessa natureza explosiva, eu vou continuar fazendo. E vou continuar, muitas vezes, sem nem pensar no depois. Então, o que Santo Agostinho nos convida é isso. Olha, avalie essas reações. Tudo bem, estou ali sendo impensada ao longo de 35 anos e preciso, a partir de agora, da decisão que eu tomei de me melhorar. Bom, eu queria agradecer a Juliana por essa ajuda, né, pelo que a Juliana trouxe. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui e com os microfones. Então, eu não poderia perder, né, essa maravilha que a Juliana falou pra gente. Eu resolvi trazer e colocar pra gente aqui na rádio, para que a gente pudesse ouvir essa explanação maravilhosa